Mas para finalizar, bom dia novamente. Então, a gente está fechando hoje esse tema, né, com o tema saúde integral. Toda a primeira parte a gente trabalhou mais a saúde das relações e vimos como essa parte de relacionamentos, afetividade, nosso sistema familiar, a dimensão emocional, ela é base da nossa vida, né? Então, e ela é uma dimensão chave na nossa saúde, né? Saúde tem muito a ver com integridade, na visão principalmente antiga, né? Como, por exemplo, health em inglês, que você tem whole, né? Vem do grego isso antigo, significa estar inteiro, né? Olha que interessante, né? Nossa saúde não é só a gente não ter uma doença, é muito mais, né? O cultivo dessa resistência na vida, a afetividade, a nossa confiança, o nosso aspecto, mesmo tendo sofrimento, né? Isso não significa que não tenha sentido a vida, né? A saúde é mais do que esse aspecto mecânico, químico, físico, né? Microbiano, que é tão marcante na tradição biomédica, né? O modelo dominante na saúde, né? O modelo biomédico, nós estudamos isso, é um modelo mais mecanicista, mais cartesiano, mas tem muitos avanços, a gente sabe muito bem disso. A gente critica os defeitos, os problemas seríssimos que existem, e nós vimos, podemos ver até um pouquinho mais. Então, essa dimensão de saúde integral, quando a gente coloca o integral atrás da palavra saúde, é uma redundância, né? Não deveria colocar isso. Saúde natural, saúde integral, saúde, né, sustentável, porque a saúde como um todo, ela tem que ter todos esses aspectos que a gente trabalhou aqui, né? Olhando a dimensão ambiental, a dimensão existencial, emocional, como nossos alimentos produzem o nosso corpo, nosso sangue, a nossa célula, e então a doença e saúde está ligada diretamente à nutrição, incluindo a respiração, o sol, todos os aspectos emocionais também, que é um tipo de nutrição. Então a gente começa a perceber que isso não é algo diferente, é o que sempre foi, é o nosso corpo. Quando você entende o corpo humano, quando você entende os relacionamentos, o que é a biologia básica, o que é um animal humano, o que é um ser vivo, então você entende a saúde, né? Se você entende completamente. Aquela visão mais cartesiana, mecanicista, ela separou vários aspectos, né? Nós vimos ali, ela tem sérios problemas, ela especializa numa parte, perde a visão do todo, perde a visão de auto-organização, perde a visão sistêmica, perde a visão de que nós temos uma história, perde a visão de um corpo vivo, né? Efetivo, existencial. Ela olha o corpo muito como uma máquina. Então, isso é um sério problema que vem sendo questionado há muito tempo. Então, as visões de saúde mais completas, maiores, elas estão chegando a isso. Quando nós fizemos aquela aula sobre alimentação, ali por trás tem várias ciências, né? Vários artigos científicos que corroboram essa dimensão de uma nutrição funcional, uma nutrição paleolítica, né? Diminuindo radicalmente o uso de carboidratos simples, principalmente, optando mais pelos carboidratos complexos, como a gente viu, buscando suprimir as carências gigantescas que tem, principalmente no Brasil, que é um caos de saúde, porque a nossa alimentação é terrível, na base de carboidratos, frituras, né, como frituras ainda com óleos vegetais, inclusive transgênicos, né, produz um monte de radical livre. A gente muitas pessoas comem arroz, ele é branco, né, tirou as fibras do complexo B. O consumo baixíssimo de vegetais crus, frutas, raízes, verduras, água e sol. Então, não tem como ter saúde. E é muito bonito ver a ciência médica, a ciência da nutrição, a ciência da saúde em geral, chegando a essa conclusão tão próxima ao que sempre foi as medicinas naturais antigas, tradicionais, chamadas tradicionais, né, medicinas tradicionais, e o modelo contemporâneo é um modelo convencional, mais biomédico, que está resgatando aos poucos toda essa imensa sabedoria das tradições de modo de viver mais saudável, né? Outra questão, como é que a gente vai falar de saúde sem falar da questão ambiental, que é a questão mais grave hoje, né? Que envolve o que está com a poluição do nosso sangue, a poluição dos rios, do ar, da água, né? Afeta tudo na nossa vida, né? O que a gente come, o transporte, a energia.
Então, também essa visão de saúde integral, ela é uma saúde ambiental, onde a gente vai tentar viver de uma forma sustentável, harmônica, né, com menos impacto ambiental, organizações mais comunitárias, sustentáveis, construções ecológicas, reaproveitamento de materiais. É um mundo, não tive tempo, né, de falar tudo isso para vocês, é um mundo maravilhoso, imenso, só que ele é muito pequeno ainda, né, cresceu muito, muito, mas ele é muito pequeno em relação ao establishment, em relação ao modelo que as coisas funcionam, e a gente sabe que a humanidade, nesse sentido, é muito acomodada, eu acho que mais ainda no Brasil, né, porque a Europa, por exemplo, alguns países estão muito adiantados nessa dimensão de uma produção de sustentabilidade, pensando já o futuro próximo, porque as indicações aí do que vai acontecer nos próximos anos é muito grave. Né? O aumento de... Não é só o calor do efeito estufa, não é o calor, o problema nem é o maior, é o calor, é todo o impacto que tem na agricultura, na fome, no deslocamento, erosão. Não sei se vocês sabem, mas o Nordeste brasileiro ele está 27% de terras comprometidas pela desertificação. Ou seja, quase 30% das terras nordestinas, dois estados do Rio de Janeiro, está desertificado, quase maior parte sem possibilidade de recuperação, pelo menos a médio, a curto e médio prazo. É gravíssimo. Então essas pessoas vão perdendo água, vão se afastando, vão perdendo vegetação, perde agricultura, perde tudo. Então a gente está tendo efeitos climáticos terríveis no planeta, né? Desde a China, Estados Unidos, Europa, foi terrível. Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu, principalmente na Alemanha, os desastres, né, hídricos lá, de tudo a ver, todos os pesquisadores unânimes em dizer que isso tem a ver com alterações climáticas. Eu recomendo vocês assistirem, eu vou botar aqui no chat, seguirem esse autor no YouTube, ele é maravilhoso, ele é engraçado, né? É o Greg News, tá? Lá você tem uma visão política muito profunda, né, bem embasada no que está acontecendo, um jornalismo sério e é engraçado ao mesmo tempo. E o Greg News, né, do Gregório, do Vardier, ele que é um artista e tal, né, muito inteligente, ele tem um dos últimos programas dele, que é sempre aí uns 30 minutos, mais ou menos, de programa, no YouTube, tá? Você bota lá, tem um que se chama Desastres Ambientais, eu acho que esse é o nome, Ambientais. Depois alguém pode até procurar aí para ver se é mesmo Desastres Ambientais ou... Não, acho que é Desespero Climático. Desastre ambiental dentro do desespero climático. Gente, 30 minutinhos que você assistir para você ter uma ideia um pouquinho do que está acontecendo no mundo, né? Um pouquinho, e no Brasil. Então, isso eu já vou avisando para as pessoas, né? É uma preocupação muito grande minha. Eu tenho 4, 5 obras, livros publicados na área ambiental, bioética e ambiental. E militei no Friends of the Earth, Amigos da Terra do Brasil, que tinha uma sede em Porto Alegre. E apoia o Greenpeace até hoje, e a gente que estuda isso aí é uma situação muito grave, né? As pessoas que não estão preocupadas com isso, elas de alguma forma querem esconder, ficam minimizando, e elas fazem um mal terrível, porque elas contaminam, né, com fake news e mentiras a consciência das pessoas que a gente poderia melhorar a sustentabilidade. Claro, isso mexe em alguns modelos aí de econômicos, de agronegócio, de destruição de meio ambiente, isso vai mexer, claro, né? Mas por outro lado também tem toda uma indústria que está sendo sustentável, está usando muito dimensões solares, aproveitamento dos ventos, materiais, não só a reciclagem, mas o reaproveitamento de materiais, né? Então hoje você pode construir de uma forma diferente, você pode se alimentar de uma forma muito menos impactante nas feiras orgânicas, principalmente. Então, quando você usa um orgânico, né, no supermercado até é mais caro, mas nas feiras, que tem dezenas em Recife, né, eles têm um preço muito bom nas feiras orgânicas, né? Então, você ajuda a diminuir o uso de agrotóxico, você diminui a destruição ambiental, né, quando você consome os produtos orgânicos, ok? Então, esse é um ponto bem importante aí, tá, pessoal? A gente se dá conta disso aí. Bom, deixa eu passar um materialzinho para vocês aqui, né? Para a gente poder terminar aquele slide de saúde integral, né?
Então, isso que nós vimos, né? A gente fala para não ficar doente, a gente tem muito na nossa mão para não ficar doente, a maior parte está na nossa mão, mas tem coisa que a gente não escapa, né? Então vai acontecer alguma coisa, né? A gente quer que aconteça coisas leves, né? Não como está acontecendo na humanidade, no Brasil, vamos falar Brasil, humanidade hoje, que as doenças crônicas venceram a batalha né? Nós temos doenças crônicas, né, atingindo a maior parte da população. E não é para ser assim. As pessoas não eram assim. Quando você volta para trás, vai as comunidades mais preservadas. Nós já falamos, fizemos o histórico do Neolítico, saída do Paleolítico, a gente viu que as doenças não existiam praticamente, quase nada. Então, aí a gente também sabe que a doença pode ser um aspecto existencial para a gente parar, reconhecer o nosso corpo, a necessidade de flexibilidade, de afetividade, fragilidade, maturidade, prestar atenção em si, reconhecer nossa ligação com a natureza, com os outros, mudar nosso estilo de vida, alimentação principalmente, vem à tona muitos nossos dramas e nossas questões, né? Então a gente pode aprender com as doenças também, né? A gente pode aprender. Então, a gente pode aprender isso com toda certeza, né? Então, isso é que nós vimos também, né? Os passos de uma visão do abordagem, o acolhimento, abordagem integrativa, né? Que vai postar muito num bom acolhimento, numa anamnese muito profunda, né? Que é tirar do esquecimento, vendo hábitos de vida, qualidade de vida, relacionamento, higiene, local de trabalho e de moradia. Isso é anamnese, né? Você pode entender totalmente muito de uma pessoa pela anamnese, né? Tirar do esquecimento, né? Fazer o diagnóstico e ver o histórico da pessoa. Então, se não faz isso, é muito ruim, né? As recomendações de qualidade de vida, tudo isso que a gente trabalhou, alimentação, né, movimento, o que pode fazer bem para a pessoa, né? E os encaminhamentos para algo mais integrativo, algo preventivo também, não só para né, visão mais biomédica, corpo físico, químico, mecanicista, cirúrgica, né? Acompanhamento da pessoa, os aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos, muita coisa legal, e os aspectos da vida comunitária dessa pessoa. Veja o que é uma abordagem integral em saúde, é um acolhimento super bom, uma anamnese profunda, umas recomendações importantes para a vida, encaminhamentos, redes de apoio, acompanhamento da pessoa, né, dentro da unidade do distrito sanitário, aspectos comunitários desse distrito para a pessoa se encaixar ali dentro, ONGs, associações de bairro, né? Veja, isso é saúde, gente, é uma dimensão comunitária, é uma dimensão, não é pessoal, relacional e comunitária e ambiental, né? Então isso aqui é o cuidar verdadeiro, uma visão integrativa, tá? Eu não vou, essa parte mais científica aqui do novo paradigma, né, de interdependência, complexidade, dezenas de palavras para falar, como a ciência evoluiu na direção sistêmica integrativa, fabuloso, tá? E aí a gente encontra técnicas maravilhosas. Só no guarda-chuva da naturopatia, que é uma das palavras mais antigas, você pode voltar até para períodos antigos e aplicar, mas fundamentalmente ali na Europa, né, da idade moderna, não contemporânea, moderna, né, você tem autores, e contemporânea também, né, já tem autores ali, Hahnemann né, da Alemanha, Kneipp também Alemanha, Gerson também, mas foi para os Estados Unidos, médicos, né, que tem uma visão super profunda, até diz para você assistir O Milagre de Gerson, né, a cura do câncer, o primeiro autor médico que trabalhou isso de uma forma natural, fantástica. Eret, Acharan, no Chile, Gabriel Cousens já é um cara que está vivo. Gabriel Cousens, das primeiras pesquisas mais profundas de cura do diabetes, cara, que tem gente que já acha que não tem cura até hoje, assim, nem só com medicamentos e contenção. Então, esses caras já estão prevenindo, curando, né? Curando, assim, às vezes não é 100%, mas deixa a pessoa muito melhor, coisa que a medicina convencional não fazia. Márcio Bontempo tem mais de 100 livros escritos em saúde no Brasil. O Severino Carriconde é um médico aqui na verdade ele é do Sul, mas ele mora há uns 40 anos em Pernambuco, né? Uma referência em medicina popular, em ervas medicinais, é fabuloso, né? Nosso amigo, conheço também os outros ali. Peribanes Gonzalez, também conheço bem, né? Um dos pais aí
da crudivorismo, né? Escreveu o grande livro Lugar de Médico é na Cozinha, fabuloso, com receitas maravilhosas, que não passa de 42, 43 graus, ou com coisas mais cruas, né? E ele escreveu o último livro chamado Cirurgião Verde. Ele vem da cirurgia, Cirurgião Verde, cara, é fantástico. O Samuel Dalilast, que vocês trabalharam tanto, né? Um grande pesquisador, um baita pesquisador lá do Rio Grande do Sul, com vídeos aí no YouTube maravilhosos, de alto grau de profundidade, né? Extremamente integrativo, naturopático, né? Profundamente naturólogo também. O Lair Ribeiro é uma referência já, né, de décadas, né? Um médico também que trouxe muita coisa para o Brasil nessa área, foi um dos precursores, né? O nordestino Dayan Siebra, né, que tem aí 5 milhões, 4 milhões de seguidores no YouTube, é maravilhoso, os vídeos dele, é bem prático, né? O Dr. Bacarat, né? Acho que é Baracá, botei errado ali. E aí, enfim, tem vários outros que não vou citar aqui. Então, a gente tem o crudivorismo, que é a alimentação viva, que é uma das coisas mais potentes de saúde, né? Ligado com a alimentação orgânica, ecologia, não adianta, né? Não ter essa visão. Plantas medicinais, fitoterapias, é um reino maravilhoso. Nós trabalhamos os nutracêuticos, chamados alimentos remédios, né? Aí, principalmente sucos verdes, a babosa, o limão, próprias verduras e frutas em geral, são remédios naturais. Quando a pessoa vai usando, a ciência vai comprovando cada vez mais que isso é a prevenção e a cura mais importante, está aí. Né? A medicina tradicional chinesa, que é milenária, é fabulosa, só para ter uma ideia, a acupuntura está ali dentro, tem tantas coisas, tem ervas, massagens, tem o uso de vários materiais com a medicina tradicional chinesa, MTC, talvez uma das coisas mais grandes que apareceu, fabulosa, né? A medicina indiana, a ayurvédica, né? A ayurvédica, a medicina Veda, que é antiquíssima também, fala dos doshas, dos tipos físicos, muito legal. As yogas, que são várias, né? Eu fiz Hatha Yoga, eu fiz Ashtanga Yoga, são maravilhosos, altamente curativos, para problemas também na área emocional. A yoga hoje, a psiquiatria mais avançada, como Kolk e outros já pesquisaram isso e ficaram boquiabertos com o efeito da yoga sobre processos traumáticos, depressivos, é incrível, os yogas, as várias yogas, né? A meditação, não tenho palavras aqui para dizer, uma das grandes descobertas em saúde do século, não 20, mas 20 principalmente, né? Porque a gente está aí no século 20, 21. As formas de meditação, como elas têm efeitos para dezenas e dezenas de doenças, tanto mentais quanto nível biológico, relacionamentos. Eu trabalho com conflitos há muitos anos, a gente usa a meditação, é um dos melhores remédios para conflito, tá? Depois tem muitas coisas aí que você pode conhecer, arte terapia, bioenergética, que é trabalho emocional corporal fantástico, as constelações familiares, que o nosso Espaço de Diálogo e Reparação oferece gratuitamente na UFPE, quem quiser, né, ter acesso a esse trabalho gratuito, porque é um trabalho que em geral é privado, né, mas ele também está no SUS, ele é uma política, entrou na política nacional de práticas complementares em saúde, né, política de 2006, lá do governo de 2006 no Brasil, e as constelações familiares se consagraram como um método terapêutico breve, né, que muito bom como coadjuvante também das outras terapias, que não significa que ela substitui outras, mas é maravilhosa, as constelações familiares, né? Eu tenho formação desde 2008, conheço muito bem. Então, a gente já tirou vários alunos de suicídio, de tentativa de suicídio, vários, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Casos graves também. Então, cólon, hidroterapia, biodança. A biodança é a coisa mais linda que existe no planeta, gente. Eu sempre levo os alunos para fazer biodança, por causa da pandemia esse ano não deu. Dança terapia, florais de barro, homeopatia, iridologia, kinesiologia, macrobioma. É um reino assim, não tem palavras para falar o quanto essas coisas têm profundidade e ajudaram profundamente a humanidade. Os efeitos colaterais são mínimo minimórimos, são muito baixíssimos comparado ao modelo convencional, que é altamente impactante, efeitos colaterais, você morre sem saber de efeito colateral, de tanta coisa, né? Sem contar quando você entra dentro do hospital. Então, tudo isso aqui é preventivo, é promoção de saúde, envolve educação e é curativo de uma forma muito mais suave, né? E pode acompanhar também as práticas convencionais, né? Elas também são complementar, são integrativas, são complementar, são alternativas, são tudo isso aí. É maravilhoso. A medicina antroposófica é muito consagrada cada vez mais no Brasil, né? Eu
levei minha filha várias vezes para ser atendido minha filha mais velha, né? E é maravilhoso. A medicina ortomolecular é altamente científica, né? É fabulosa, se aproxima muito da medicina antiga, tradicional, mas ela é altamente tecnológica, ortomolecular, aquela que pega o cabelo para ver os micronutrientes e sempre mostra a mesma coisa que os antigos falavam: falta vitamina C, falta né, uma vitalidade, é um envelhecimento precoce, radicais livres. Então você descobre tudo isso de uma forma científica, o que a naturopatia já falava. As medicinas indígenas locais é muito bonita, eu conheci algumas também. Aí você tem muitas coisas, né? MDR na área terapêutica, PNL, reflexologia, ROF, Tai Chi Chuan, né? Probiótica, ou chamada unibiótica, que eu fiz curso com o criador, né? John Suk Yung, é uma coisa inacreditável. E aí isso tudo está dentro da naturopatia também. O desafio é ter uma visão integrativa, ampla, profunda, sistêmica, ecológica, tá? E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês como muito importante. Todo o sistema de cura, né? Isso aqui é a base da vida humana, esses 4 pilares. O sistema de cura que ignora isso aqui, ele vai ter problema. Se ele ignora um pé desses 4 aqui, ele tem um pouco de problema. Se ele ignora 2, 3, muito mais. Aí eu quero que vocês pensem, quando vocês foram num profissional médico, ou família de vocês, se para uma doença, alguma coisa, ou mesmo prevenção, se o profissional olhou os 4 pilares de todo o sistema de cuidado e cura, né, das tradições todas. Então, vê, o primeiro é, se eu não olho a nutrição, eu ignoro totalmente a base. Eu pego um sujeito robótico, metafísico, e eu não entendo por que ele se estruturou celularmente, os hormônios e todo o processo dele, porque ele é um ser de fluxo com a vida, ele é um ser de nutrição, ele come a vida, né? E excreta. Então, ele é o alimento também, é óbvio isso, né? Então, quem não olha o aspecto nutritivo do sistema digestivo excretor, os nutracêuticos da água, qualidade de alimentação, é fracassado. Mais cedo ou mais tarde, você pode curar um sintoma, e se você não olha o aspecto nutricional, você tá fracassado, entende? Isso é muito importante. Então, não tem como estudar saúde de verdade, só se ficar no nível superficial, fake, né? Sem estudar a dimensão da nutrição, porque é ela que constrói toda a saúde. Junto dela, a gente vai ver essa pessoa se movimenta, é o ponto 2, né? O ritmo, a postura, ela caminha, qual é o aspecto bioenergético? Como é que está a bioenergia dela? Como é que está esse aspecto? Então, você pode trabalhar quantas coisas trabalham, Tai Chi, Yoga, quantas técnicas de medicina trabalham isso aí. Aí você vai num profissional de saúde e ele diz, tome um comprimido, faz essa cirurgia e tal. E não vai fazer nada, não vai modificar o aspecto corpóreo, vai fracassar, você vai enferrujar, você vai criar muito mais problemas para a sua saúde. Então, parou, né, não trabalha ritmo, movimento, postura, caminhar, bioenergia, né, a correção é doença, não tem chance. Então, nutrição, membros, aí mente, aspecto relacional, a pessoa está péssimos relacionamentos, aspectos traumáticos, o aspecto psicológico, né, ou está muito alienada, fanatizada, dogmática, então ela está presa na mente dela. Ela vive na reclamação, na raiva, no rancor, no ressentimento, atacando com medo de tudo, ou com, né? Então, tem que olhar a mente, trabalhar esse aspecto das relações humanas. E o amor é o ponto mais importante aí, a pessoa ter um lugar de amorização, de aceitação, de partilha desse amor, né? Mesmo que ela vá lutar pelo mundo melhor, para lutar com amor, né? Então, o aspecto da mente. E esse outro é mais esquecido ainda, essa pele que tem a ver com o toque, a massagem, a água, o ambiente. Então, as pessoas usam um monte de sabonete e produtos químicos e dermatológicos na pele terríveis, cheio de, né, cosméticos. Destrói a sua pele, daqui a pouco, né, não pega mais sol, não tem processo de purificação, usa materiais plásticos, químicos em roupas, as peles não respira, não aproveita os pontos energéticos, as massagens. Então, a pele é o maior órgão. Então, tem que trabalhar esse aspecto também do contato com a vida, né? Também o pé no chão, aterramento, tem a ver com isso aí, a pele, né? O contato com a vida. Então, todo sistema bom, todos esses sistemas que eu citei, sistema bom, que quer ter uma visão integral, completa do que é um ser humano, do que é saúde, do que é doença, ele tem que ter 4 pilares, gente. 4 pilares importantíssimos.
porque senão ele fica capenga, né? Então, claro, se ele tem 3, ele pega nutrição, membros e a mente, pode ser muito efeito. Agora, se ele tem 1, ou se ele não tem nenhum, porque tomar um medicamento fazendo cirurgia é nenhum, né? Um mau atendimento em saúde, né? Não tem, esse corpo não pega sol, não tem movimento, não tem uma alimentação adequada, cheio de carboidratos simples, frituras, né? Farinhas, terrível, né? Sem uma alimentação nutracêutica adequada, funcional, problema seríssimo no nível de proteico, no nível de minerais, no nível de vitaminas nem se fala, porque vitamina C é uma carência gigantesca, vitamina C, D, não pega sol, não come direito, magnésio não tem, porque não tem no solo, aí não repõe. Então, vê que tragédia que a gente está se a gente não olhar esses 4 membros. Nutrição, membros, mente, relacionamentos, né, afetividade, amor, né, e o contato, a pele, o intercâmbio, né, os materiais, eu vou cuidar do meu corpo, ok? Então, é isso aí. Mais alguma coisa sobre esses pontos aí, pessoal, que vocês gostariam de falar? Senão, eu vou seguir. Vou seguir para terminar logo aqui, ó. Então, vamos tentar prevenir, sendo bem prático. Eu falei isso, mas eu vou falar de novo, porque foi para ficar mais claro e não tinha apresentado o slide, tá? Olha, açúcar branco, pesquisa, tá? Eu só vou dizer que é uma destruição da saúde, né? Até mel, tem que ter melaço, muito cuidado, porque é muito açúcar, muita glicose, frutose também. Eu já falei isso, né? Uma coisa é você comer 2 laranjas, outra coisa é tomar 4, 5 laranjas em forma de suco, sem as fibras. É uma bomba de frutose, né? Então, cuidado. O açúcar é muito problemático. E o que é doce, tudo que é doce, muito cuidado, tá? É um problema dos principais. Aí vai pegar o adoçante. Não, mas bota lá na internet, aspartame, acesulfame, sacarina, ciclamato, para você. Quantas pesquisas tem? Quantos livros tem? Bota no Amazon, bota no PubMed, bota indexadores de medicina né, biblioteca norte-americana. Bota, qualquer coisa você vai ver que tem um monte de problema isso aí, tá? Por que está aí no mercado? Essa é a força da máfia da alimentação. Então, aditivos químicos alimentares, evita ao máximo, né? Olha, a margarina é uma bomba química, tem 7, 8, 9, 10 produtos químicos, é uma droga, margarina, manteiga já é mais saudável, a manteiga ghee muito mais, porque aí sai, né, sai muito mais a lactose, né, e a caseína, que são problemas dentro do leite. Então tem uma coisa boa no leite, mas tem coisa negativa. Como tirar esse negativo? Então, o iogurte diminui a lactose, né? Então, olhar esses aditivos químicos aí e evitar ao máximo, porque efeitos complexos assim a pessoa vai acumulando e não sabe que morre disso. Alimentos cozidos, come muito cozido, muita fritura, com óleo vegetal, principalmente soja, gente. Então tem óleo de coco, tem óleo de azeite, tem a banha de porco, que não tem esses radicais livres, né? Claro, a gente pode usar comedidamente, mas é muito mais saudável, né? Então, o abacate é uma bênção da natureza, né? Então, como consumir o mais alimentos crus possível, né? Para talvez metade, pelo menos. Aí, cuidado com as carnes vermelhas, né? Tem elementos saudáveis, mas a pessoa comer muito, então comer pouco, comer comedidamente, né? Usar os ovos caipiras, que são bem saudáveis, então os frutos do peixes, né? Cuidado, aí, né? Peixe é assim, ó. Se você come um atum, ele é um peixe grande, ele acumulou muito da cadeia dentro do mar alimentícia, então os metais pesados que podem estar no mar, que o mar está muito poluído, o atum, o peixe grande, o cação que vocês comem, que na verdade é tubarão, que eu já comi também. Então, esses peixes grandes, eles têm um monte de toxina guardada, possivelmente. Já se você comer sardinha, é o peixe mais saudável que existe. Sardinha, é barato, né? Peixe de pobre. Então, vem para mim, peixe de pobre, porque, né, esse é o mais saudável, é barato, e a cadeia alimentar primária. Então, ele não acumula quase, né? Então, o peixe é muito saudável, você pode evitar mais principalmente o frango de criatório, que é uma desgraça, um crime, frango de criatório, gente, esse negócio, né? Então, tentar ver o ovo, uma coisa melhor, na medida do possível, né? Às vezes, quando não consegue, né? Mas vamos lá. Doces e salgados, já falei, né? O salgado não é o problema, o sal em si.
Mas você vai ver, é muito sal e é glutamato monossódico. Gente, fuja do glutamato como quem foge, né, do diabo, entendeu? Porque glutamato monossódico, o que é isso? Botar esses aditivos dentro da alimentação das pessoas? Tá lá nos shoyos, tá lá num monte de negócio, realçador de sabor, que absurdo. Então, isso não é sal. Isso aí é terrível. Então, sal até é saudável, numa quantidade boa. Aí tem que ver cada pessoa, mas ok, tá? Farinha branca, farinha de trigo, eu já falei, é um negócio terrível para a saúde. Arroz branco não é tão, não tem glúten, tudo bem, né? Mas aí perde a fibra e o complexo B, né? Que coisa, né? Deixar o arroz branco é absurdo, né? Ainda ser mais caro que o arroz que é mais saudável, que é mais barato para fabricar. Como é que é isso, né? Então, grãos germinados, pesquisa na internet, grãos germinados, é uma bomba de fantástico, né? De energia. Tá? Cuidar, o leite tem caseína, tem lactose, então os queijos, aqueles mais curtidos, eles têm menos, eles são mais saudáveis, né? Então o leite HT, ultra high temperatura, é um leite terrível para a saúde, né? Ele vai a uma temperatura altíssima, é um lixo, com 3 produtos aditivos químicos dentro. Vamos tentar tomar, né, outra coisa, que leite vegetal, não tem necessidade. O cálcio está em um monte de outras coisas, leite tem uma porrada de caseína dentro, é tóxico, lactose é tóxico, tem mais outras, esqueci o nome agora, outro substância que é tóxica também. Então, leite da terra, né, que você mesmo faz, leite com castanhas, com coco, que você faz, né? Veja na internet, você vai ver modos mais baratos de que comprar, porque você vai comprar, às vezes, alguns leite mais trabalhado, aí é absurdo, né? E ainda vem aditivo químico dentro. Então, você faz em casa. Margarina, eu já falei, é veneno, né? Cuidar muito plástico, porque o plástico, você está usando o plástico, muitos potes de plástico, ele solta moléculas no congelador, no alimento. Quando você lixivia, você passa uma colher de plástico, uma colher num prato, qualquer coisa plástico, um copo com. Você lixivia, você vai tirar. Lixiviar é tirar molécula, você vai arrancando e você vai comendo, e aí com o tempo, o que isso vai causar? Né? É um dos fatores que você sabe que diminui os espermatozoides em homens, alteração hormonal. Plástico, gente, plástico está tomando o ar. Os microplásticos estão tomando os oceanos. A gente tem que parar com o plástico, evitar o máximo possível. Evita, recicla, reusa. O alumínio, então, panela de alumínio, as moléculas vão também para o alimento. Comer 10, 100 vezes não vai sentir efeito, mas vai comer alguns anos com isso aí para ver o que vai dar. Vai fazer o teste do cabelo, pega o cabelo, e vai ver se não tem alumínio lá, não tem resíduos de microplástico, né, de efeitos de microplástico lá dentro. Então, micro-ondas, né, altera muito. Então, vê lá o site nossofuturoroubado.com.br, nossofuturoroubado.com.br, você vai ver as pesquisas aí, né, nossofuturoroubado.com.br, né. É um caso de saúde pública, o efeito de plásticos. Refrigerantes, não precisa nem falar, né? Aquela quantidade de açúcar, de sódio que tem, é uma bomba, é uma droga que substitui os sucos naturais, né? Que pode ter muito glicose também, mas enfim, muito mais saudável do que essas bombas que é refrigerante, né? Então você compre água gaseificada, mistura com suco, sem açúcar, gente. Inseticida, meu Deus do céu, o que é isso? As pessoas usando inseticida em casa, você tem ácido bórico para matar a maior parte baratas e outras coisas que não é tóxico, você tem um monte de métodos naturais e ainda usando inseticida, né, destruindo o meio ambiente com inseticida, porque o inseticida não desaparece quando você aperta, ele vai para o solo, ele vai para algum lugar, ele vai para o ar, ele vai para o seu sangue, né, vai para os alimentos. Então, cortar o inseticida, você usa inseticida natural, NIM, que é uma planta que está aí no Nordeste, cheio de lugar no Nordeste, você faz mais de dezenas, eu vi um livro de um aluno meu sobre dezenas, mais de 50 atividades do NIM para lavar cachorro, para não sei o que, para vermes, então é só procurar a alternativa que tem, né? Produtos de higiene cheios de aditivos químicos que irritam a pele, poluentes, então também olhar os produtos de higiene, tá? Então, basicamente essa recomendação, depois eu deixo esse slide para vocês, né? Alimentação é vida, aqui também olhar a combinação alimentar, tem gente que mistura um monte de coisa, sai putrefando, né? E gases para caramba, azia, mal-estar. Cuidar também com a mistureba, né? Aí o cara vai lá, mistura farináceos com tubérculos, farinha com batata. Não dá, não cabe, gente.
né? Não cabe. Cereais com tubérculos não fecha. Aí você come... A melancia não se mistura com nada, nem o limão, só para ter uma ideia, né? Aí ele come... mas, por exemplo, algumas casam bem oleaginosas, com ácidas, né? Então você tem que estudar essa combinação alimentar também, para não se entupir e a mistureba ficar ruim. Quando a pessoa come muito, às vezes absorve pouco, então diminui a qualidade de vida, diminui o tempo de vida também, né? Isso é muito antigo. Mastigar bem, comer mais devagar quando pode, né? Às vezes está na correria, mas aí vai aproveitar muito melhor o alimento, mais calma, mais tranquilidade. A alimentação é sagrado, né? Um momento sagrado, um momento de comunhão com as pessoas, né? Por isso que aquela comunhão na missa, né, tem a ver com alimento, né? Então, cuide de intoxicações implícitas, né? O corpo pesado, inchaço, cansaço, isso é alimentação, isso é o problema de alimentação em geral, ou perda de movimento, né? Faz aquela purificação alimentar, começa a produzir uma qualidade de vida, uma dieta mais frugal, mais de alimentação mais verde, principalmente, né? Tubérculos, coisas mais da região, locais, menos quimificados, menos carboidratos, frituras, você vai ver que muda totalmente. Então, comer quando tem fome, então lembrar de tomar água primeiro. Ah, não, quem sabe é sede. Aí, agora quando tá fome mesmo, aí quando tá aquela fome maravilhosa, é tão bom comer, e aí absorve muito, né? Agora, comer sem fome, tem gente que faz isso. Por quê? Porque é meio-dia. Que absurdo, gente. Obedece o seu corpo, a sabedoria dele, não é a cabeça, o ego. Então, beber muita água, né? Isso é fundamental, e não beber água gelada que paralisa o estômago, tá? Então, ó, aqui é uma recomendação mais natural possível, se é possível fazer, né? Comer mais o que está próximo da natureza, né? Né? Os vegetais, na quantidade que o corpo pede, né? Consumir alimentos mais que a natureza oferece, sempre que possível sem agrotóxico, né? Plantar em casa, fazer hortas coletivas, veja o que é possível você, né? E aí a medicina ortomolecular tem várias recomendações aqui que eu vou deixar para vocês também, né? Aqui um plano de saúde, o vegetarianismo também interessante, e filmes maravilhosos, né? Cico, SOS Saúde, Uma Verdade Inconveniente, do Aquecimento Global, A Última Hora, do Leonardo DiCaprio, Ponto de Mutação, que eu recomendei muito para assistir, Quem Somos Nós, na parte emocional, O Jardineiro Fiel, Super Size Me, é muito engraçado, é muito legal, né? Documentário do consumo do McDonald's, os participantes quase estavam ficando bem doentes, né? Tiveram que parar, foi muito massa. Gandhi, na parte existencial, Kundum, Terráqueos, A Carne é Fraca, né? Então, a gente tem filmes maravilhosos e vídeos também hoje no YouTube, os autores que eu já passei, Laira Ribeiro, o Dalilast, o Baracá, o pessoal da Joville, os livros aí maravilhosos, tem alguns, eu publiquei uns 5 livros na área de saúde, né, a Cartilha de Saúde Integral, eu também posso passar para quem quiser, 50 páginas coloridas, é gratuito, em PDF, né? Então material você tem, ciência você tem, obras, né, na área de saúde mental também maravilhosas, vocês podem olhar aí. Então, vejam, ciência você tem, avançada, integrativa, né? Experiências exitosas você tem, pessoas que praticam isso você tem aos milhões, né? Política, algumas se tem também, PIX, base para isso tem. O que falta? Então, é a gente ir atrás, consumir cada vez mais coisas naturais, forçar a indústria a produzir mais isso e baratear os preços, e quando cresce a demanda também, né? Por que eu disse o arroz branco é mais barato que o integral mais barato para fazer? É loucura, mas é assim que funciona. Então, quando a gente tem uma demanda muito bom, boicotar muito esses produtos químicos horríveis ali, eles vão ter que produzir mais natural, a gente também vai produzir em casa, vai modificar o nosso mundo a partir da nossa alimentação, dos nossos relacionamentos, da nossa sustentabilidade, do nosso modo de construir uma casa, do nosso modo de construir uma comunidade. Então, saúde é ecologia, saúde é vida, saúde é uma consciência amorosa sobre a promoção da vida, gente. Não é nenhum radicalismo, não é extremismo. Quem entra nisso aí é que tem medo, que não quer mexer no seu comodismo, nos seus interesses econômicos, né? E a gente não, a gente quer favorecer a vida, a gente quer ajudar e promover a vida e as pessoas, e a gente quer ser feliz a partir da gente, e a gente precisa experimentar. Nós, principalmente na área de saúde, a gente tem que ser exemplo de saúde, de energia, não interessa 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, fazendo exercício saudável, né?
A gente é exemplo para as pessoas, a gente tem que ser esse exemplo. Está na nossa mão, é só querer estudar, tá bom? Então, desejo aí muita saúde e paz para todos ali, tá bom? Pode parar a gravação, Tayana? Alô? Pode parar a gravação? Beleza. É Daiane, né? É Tainá? Tainá?